Há um texto que sobreviveu a impérios, que foi copiado em pergaminhos quando cidades inteiras desapareciam, que foi repetido em catacumbas quando professá-lo era perigoso, que chegou até nós, até hoje, até este momento, atravessando 3.000 anos de guerras, pestes, dúvidas e silêncios. Ele tem 91 versículos distribuídos em 16 linhas. E começa com uma condição: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Não quem visita. Não quem passa por lá de vez em quando nas horas difíceis. Aquele que habita. Habitar é diferente de aparecer. Habitar é acordar lá. É dormir lá. É levar os problemas do dia para lá e encontrar os do dia seguinte ainda lá dentro. É fazer daquele lugar o endereço permanente da sua alma. E o texto diz: quem faz isso, descansará à sombra do Onipotente. Não vai lutar. Não vai resistir com esforço máximo. Vai descansar. Essa é a primeira provocação do Salmo. Em um mundo que glorifica o esforço e trata o descanso como fraqueza, o texto mais antigo sobre proteção divina começa com repouso. Eu direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. O meu Deus, nele confiarei. Existe uma diferença entre saber algo e declarar algo. Você pode saber que alguém é confiável sem nunca dizer isso em voz alta. Mas quando você fala, quando você forma as palavras, quando as palavras saem da sua boca ou se assentam no seu pensamento com clareza, algo muda. Não naquilo em que você confia. Em você. A declaração não informa Deus. Ela transforma quem a faz. Nele confiarei. Não porque a situação melhorou. Não porque o diagnóstico mudou ou a dívida foi quitada ou a relação foi restaurada. Confiarei agora. Neste estado. Com estas perguntas ainda sem resposta. Por que ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste que traz destruição? O passarinheiro não anuncia sua presença. Ele prepara o laço, esconde-o, afasta-se e espera. O pássaro não vê perigo nenhum. Vê apenas o chão, talvez algum grão, o espaço aberto. E de repente está preso. O Salmo conhece esse tipo de perigo. Não só os perigos que chegam com estrondo e declaração de guerra. Os que chegam silenciosos. Uma conversa que planta uma semente de dúvida. Um hábito que parece inofensivo nos primeiros meses. Uma amizade que vai lentamente mudando quem você é sem que você perceba. O texto foi escrito em um tempo sem redes sociais, sem algoritmos, sem as formas específicas de laço que o mundo moderno armou. Mas o princípio é eterno. Há perigos invisíveis. E há proteção para eles também. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te refugiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Em um salmo cheio de metáforas de guerra, fortaleza, escudo, broquel, aparece de repente uma imagem de ninho. Asas de ave. Penas. Não a dureza do metal. A maciez das penas. A temperatura do corpo de uma mãe sobre os filhos. A escuridão acolhedora de estar completamente coberto, completamente contido. Esse é o Deus do Salmo 91. Não apenas o guerreiro que vai à frente do exército. Também a ave que cobre os filhotes com o próprio corpo quando a tempestade chega. As duas imagens existem ao mesmo tempo. E as duas são verdadeiras. Não te atemorizarás com o terror da noite, nem com a seta que voa de dia. Nem com a peste que anda na escuridão, nem com a destruição que assola ao meio-dia. 4 momentos. 4 categorias de perigo. O terror da noite, o que acontece quando a luz se vai e a mente fica sozinha com seus próprios pensamentos. O tipo de medo que não tem forma definida. Que cresce no silêncio.
Que não se combate com argumento porque não tem argumento, tem apenas uma presença pesada, uma antecipação sem nome. A seta de dia, o perigo visível. O que você pode ver vindo? O problema declarado, o conflito aberto, a ameaça que tem endereço e data. A peste na escuridão, o que se espalha sem que ninguém veja. Silencioso, invisível, sem aviso. O tipo de destruição que já está se movendo muito antes de alguém perceber. A destruição ao meio-dia, o golpe que chega quando menos se espera. Em plena luz. Sem nuvens no horizonte. Quando tudo parecia bem. O Salmo não escolhe um tipo de perigo e descarta os outros. Ele nomeia todos eles. E depois diz: você não precisa ter medo de nenhum. Não porque eles não existem. Porque você não está sozinho dentro deles. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Essa é talvez a linha mais mal interpretada do texto. Não é uma promessa de que os problemas vão desviar de você. Não é uma garantia de vida fácil, de que você vai passar pelo mundo sem perdas. É uma promessa de distinção. De que há uma diferença entre o que acontece ao redor de você e o que acontece com você. De que pertencer a Deus não é estar fora do mundo com seus riscos e dores, é estar dentro dele de um jeito diferente. Os 1000 que caem ao seu lado são reais. A perda é real. O luto é real. O impacto é real. Mas tem algo que não cede. Tem algo que fica de pé quando tudo ao redor foi derrubado. O Salmo aposta que você vai reconhecer esse algo quando chegar lá. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Todos os caminhos. Não os caminhos certos. Não os caminhos virtuosos. Não os caminhos que você planejou e mapeou e orou sobre antes de dar o primeiro passo. Todos os caminhos. Os que você escolheu. Os que você não escolheu. Os que te trouxeram até aqui por um trajeto que ainda não faz sentido completo. Os becos que você entrou por impulsividade. As estradas que você percorreu por obrigação. Os atalhos que se revelaram desvios. A proteção não é condicional ao mérito do caminho. É condicional à presença de quem caminha. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Mãos. De todas as metáforas disponíveis, o texto escolhe mãos. Não uma nuvem. Não uma força abstrata. Não uma influência geral no universo que conspira a seu favor. Mãos. A concretude que segura. O contato que estabiliza no momento exato em que o pé escorrega. Existe algo que só mãos fazem. Você pode entender o conceito de sustentação. Mas quando você está caindo e alguém te segura, o que você sente não é um conceito. O Salmo usa a linguagem mais física disponível para descrever algo que é completamente invisível. Como se quisesse deixar claro, isso não é abstração. Isso é real. Isso acontece. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o leãozinho e o dragão. O Salmo passou páginas inteiras falando sobre proteção recebida. Sobre ser guardado, ser coberto, ser sustentado. E de repente fala sobre você pisando. Não apenas sobrevivendo. Avançando. Não apenas sendo protegido do perigo, passando por cima dele. Existe uma diferença entre não ser destruído e ser vitorioso. O texto quer os dois para você. E então acontece algo extraordinário. O Salmo muda de voz. Até esse ponto, era o poeta falando sobre Deus. A partir daqui, é Deus falando. Pois ele me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei num lugar alto, porque conheceu o meu nome. Esse é o critério. Não perfeição espiritual.
não ausência de erro. Não uma lista de orações cumpridas e jejuns realizados e rituais observados sem falha. Conheceu o meu nome. Conhecer um nome, no mundo antigo, era diferente de saber como alguém se chamava. Conhecer o nome de alguém era conhecer quem essa pessoa era. Sua natureza. Seu caráter. O que você podia esperar dela? A condição para a proteção descrita nesse salmo não é perfeição. É intimidade. Quando me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Na angústia. Não depois. Não apesar. Existe uma teologia popular que sugere que fé suficiente elimina a dor. Que se você crer o bastante, a angústia não aparece. Que a presença de Deus significa ausência de sofrimento. O Salmo 91 não ensina isso. Ensina que Deus está dentro da angústia com você. Não do lado de fora esperando ela passar. Não na outra margem prometendo que você vai conseguir atravessar. Dentro. Com você. No meio do que é difícil, enquanto ainda é difícil. Isso é diferente de não sofrer. E talvez seja mais profundo. Com um longa vida o saciarei, e lhe mostrarei a minha salvação. Esse é o fim. Não uma recompensa no sentido mercantil. Uma promessa de plenitude. De que a vida vai ser vivida com profundidade. De que os dias não vão ser apenas contados, vão ser sentidos. E que no fim de tudo, quando a última página virar, o que você vai ver é salvação. Não um julgamento que você passou. Uma revelação. Algo que você vai reconhecer como o fio condutor de tudo o que viveu. O Salmo 91 tem 3.000 anos. Não sobreviveu porque é otimista. O mundo está cheio de textos otimistas que ninguém mais lê. Sobreviveu porque é verdadeiro. Porque as pessoas que o recitaram em leitos de morte, em celas de prisão, em trincheiras, em quartos de hospital, em noites sem sono, encontraram que ele dizia a verdade. Que não estavam sozinhas. Que havia algo que não cedeu. Que havia mãos. E essa descoberta específica, não perdeu nenhuma força em 3.000 anos de história humana. Continua sendo a coisa mais real que alguém pode encontrar.